Seja bem-vindo a mais um Alesp Cidadania. O tema de hoje é atividade física em tempos de pandemia, a importância da atividade física no seu dia a dia. E eu recebo dois especialistas, o Vinícius Dominichini, que é personal trainer, especialista em cineologia, e também o Venâncio Alves de Souza, professor de Educação Física. Sejam muito bem-vindos ao Alesp Cidadania. Muito obrigado pela presença. Eu começo aí com as considerações iniciais. Qual que é a importância da atividade física para a vida das pessoas? A gente pode começar a falar. A atividade física ela é importante porque ela consegue englobar vários fatores fisiológicos, conseguem ajudar as pessoas a terem muitos benefícios através dela. Por exemplo, um dos fatores que a gente observa nesse tempo de pandemia, né, que é muito importante falar, é que o vírus, quando ele chegou, ele atingiu especificamente todo o sistema imunológico de quem não tem uma base muito fortalecida em relação a isso. Então, assim, o vírus veio, ele age principalmente nesse sistema imunológico, e praticar atividade física faz com que o sistema imunológico que a gente tem funcione de uma maneira melhor, mais adequada. Você consegue criar, aumentar no seu organismo vários fatores que fazem com que vírus, quando chega perto de você, não tenha uma eficiência maior. Além disso, a atividade física ela é benéfica porque ela te traz benefícios em relação ao dia a dia, né? Você consegue se locomover melhor, você consegue dormir melhor, enfim. Vários efeitos fisiológicos que ao longo do programa a gente vai estar falando para todos vocês. Interessante. E você, Vinícius? Muito bom. É importante salientar também o que a gente sempre comenta, complementando o Venâncio, existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico, né? E é bom a gente deixar bem claro isso. A atividade física, como o Venâncio falou agora, é a rotina diária do dia a dia. Você vai viajar, você vai fazer uma compra, você vai no supermercado, tudo isso é englobado em atividade física. Quando a gente pensa em exercício físico, ele está mais atrelado à força cardiopulmonar que você vai exercer, a um exercício mais resistido para a sua musculatura. Então, a diferença dos dois está bem aí. O exercício físico é o que você vai treinar para melhorar a sua parte fisiológica, a sua parte motora, e isso você atrela à sua vida de atividade física, que é a rotina do dia a dia, né? Fazer uma compra no mercado, passear com o seu cachorro, arrumar uma casa. Com o passar do tempo, a gente vai percebendo que quanto mais velho a gente vai ficando, isso se torna mais difícil, vai ficando, né? Vai tendo uma dificuldade muito maior. E quando você traz o exercício físico para a sua vida, ele se atrela à atividade. E assim você consegue seguir a sua rotina diária de vida com perfeição aí, cada vez melhor. Agora, Venâncio, um dos grandes males da nossa época é o sedentarismo, né? Como sair dele? Então, o sedentarismo está atrelado a não levar o seu corpo a se movimentar, né? Hoje, a gente tem, vamos lá, baseando-nos por São Paulo, a gente tem aqui na população de São Paulo uma grande massa que é sedentária, que não pratica atividade física, né? Como você sai do sedentarismo? Locomovendo o seu corpo, tá? Se você não praticar ou atividade física ou exercício físico, fazer com que o seu corpo se movimente, se você saia da inércia, você está sendo uma pessoa sedentária, tá? E existem vários fatores que a gente pode estar fazendo para sair do sedentarismo. Vamos lá, dentro de casa, ao invés de pegar o controle da televisão e ficar mudando a televisão toda, pode levantar e trocar a televisão, entendeu? É uma forma de você tirar o seu corpo da inércia, sair do sedentarismo, ir numa academia, procurar uns profissionais que têm registros no conselho, que são bem gabaritados, que podem estar fazendo uma prescrição de treinamento adequado, estar fazendo uma adaptação inicial ao treinamento de pessoas, também é sair do sedentarismo. Se locomover ou praticar atividade na indoor, que a gente fala, a gente tem o Ibirapuera, que é um lugar tão bom, pode ir fazer uma caminhada, acima de 30 minutos é aconselhável, você sai do sedentarismo. Então, tem inúmeros fatores que a gente pode estar fazendo que ajuda a pessoa a não ser sedentária. Agora, muitos adolescentes querem começar com atividade física. Qual que é a idade ideal? Bom, nós não temos uma idade ideal, tá? Para você poder aplicar um treinamento para qualquer pessoa. Pode começar lá na infância, com a aprendizagem motora, e é onde a pessoa vai aprendendo a ter aquele pensamento fino, o mais grosso, que é o correr, o caminhar.
Isso tudo começa desde criança. Então não tem necessariamente uma idade que você fale, ó, tem que começar um tipo de prática de atividade ou exercício físico. O que a gente indica é entender a idade que se tem o ser humano e a partir daquilo aplicar o necessário. É também importante deixar claro aqui que não existe só academia como uma forma de exercício, tá? Nós temos, como o Venâncio disse, a parte indoor, que é a academia, você tem as aulas coletivas como bike, corrida, aula de abdômen, aula com o corpo todo, que a gente chama de treino funcional. Então tem diversas vertentes, além do outdoor. O outdoor você vai buscar fora, vai ter uma corrida no parque, vai ter um passeio de bicicleta, você pode buscar também uma piscina, uma aula de yoga, um futebol, um vôlei, ou qualquer esporte, isso vai trazer com que você tenha o exercício físico na sua vida. O importante é entender a idade da pessoa e aplicar aquilo a ela. Não tem uma idade específica para se começar o exercício físico, isso é um mito. Eu queria só acrescentar no que o Vinícius falou, que é super interessante. Assim, adolescentes e crianças, se você colocar eles num ambiente fechado e que eles não consigam fazer aquilo que dá um prazer a eles não vão fazer. Então, assim, atividade física ou exercício físico para adolescente ou para criança não tem uma idade pré-determinada, tem que ser aquilo que causa nela prazer em estar fazendo. Exemplo, crianças gostam muito de brincar de bola, jogar um futebol, um adolescente não pode gostar disso. Adolescente gosta muito de praticar um exercício de força numa academia, enfim, criança não gosta de fazer isso. Então, assim, antes de tudo, falar qual a idade adequada para uma criança estar fazendo atividade física, a gente tem que salientar sempre que tem que ser uma atividade em que ela sinta prazer e não obrigação de estar fazendo. Tem que trazer benefício para ela. Agora, outro fator que é muito discutido, né? Quais áreas da vida, tirando a atividade física vai melhorar outras funções do dia a dia? Isso é bem interessante. Tem vários fatores. O fator que eu considero crucial e acredito que a maioria dos profissionais da nossa área consideram é o fator psicológico, tá? Quando a gente treina, a gente libera diversos hormônios no nosso corpo. Um deles é a endorfina. Essa endorfina, ela causa o prazer, aquela sensação de bem-estar, logo após que você termina o exercício. Enquanto você está fazendo é sofrido, não tem jeito. Se for, por exemplo, uma academia que é um treino resistido, é muita força que você levanta, você vai machucar sua fibra muscular, vai ter um processo fisiológico, vai ter aquela dor, mas no final vai ter o prazer. Diferente um pouco do futebol, quando uma pessoa gosta de praticar, ou qualquer outro tipo de exercício aí, seja esporte ou seja indoor ou outdoor. Isso vai causar um prazer. Quando se causa um prazer, automaticamente é o seu cérebro que vai disparar essa informação. Quando ele dispara essa informação, ele faz com que você esqueça o mundo lá fora, ele faz com que você foque o que você está fazendo ali no presente momento, esqueça a sua vida, os seus problemas. Isso é uma coisa essencial para quando a gente pratica um exercício. É trazer a paz, a saúde e o bem-estar. Por isso que está atrelado ao que o Venâncio falou. Você tem que escolher o tipo de exercício que te traz o prazer, que você vai gostar de fazer, porque aquilo vai estar linkado justamente com a saúde e o bem-estar. Então, além do fator físico, você tem o fator psicológico, que é essencial. Outro fator também que a gente pode citar, acredito que o Venâncio pode falar sobre ele, é o fator da estética, que você vai se sentir bem com o seu corpo, né, Venâncio? Sim, aí é interessante o Vini estar falando isso, porque o estético hoje em dia, ele é muito procurado por todo mundo, né? Todo mundo acha que a perfeição é ter um corpo como todo mundo vê na televisão. Não. A perfeição é você ter um corpo daquilo que você se sente bem. É fazer o psicológico junto com o seu eu pessoal estético ser visto por você de uma maneira boa. É aquela reflexão física, intrapessoal, é o né? intrapessoal, né? O Vini falou uma coisa legal que a gente já está abordando, o psicológico, o físico, e tem um outro fator ainda mais, essa pergunta que é super interessante, que é o fisiológico. Por exemplo, se eu consigo controlar vários níveis de hormônio com atividade física ou com treinamento físico. Se eu sou uma pessoa que eu tenho um distúrbio muito grande, que a gente vê que é um distúrbio de tireoide, que atinge muita parte da população, com atividade física adequada, você consegue controlar esse hormônio associado à medicação que o médico te deu. Então, são vários aspectos que praticar atividade física traz benefício à sociedade. Agora, um fator que é muito discutido, né? Eu praticando atividade física, eu previno, por exemplo, a obesidade, a diabetes. Eu sei que às vezes é difícil cada um ter o termômetro da hora certa de começar. Mas em quanto tempo, depois que eu começo a enxergar já benefícios, entendeu? Ou
na diminuição da obesidade, na melhora do metabolismo? De repente, uma pessoa que já tem uma diabetes tipo 2, ela consegue ter resultados melhores no exame? Como funciona? Legal, vamos lá. É importante deixar claro aqui também uma outra coisa. É um fator que chama-se, é o princípio da individualidade biológica. O que significa isso? Cada ser humano ele é único em sua essência. Então, o tempo que demanda para eu sentir uma diferença vai ser totalmente diferente que o seu. A gente pode passar alguns aspectos aqui que corroboram para que você tenha um desempenho muito mais rápido, de forma saudável. Primeiro, você tem que ter a tríade que a gente fala, que é o treino, alimentação e descanso, tá? É uma tríade. 70% desse processo é alimentação. Se você não cuida da sua alimentação, você não vai ter muita mudança física, que é o que você falou. Ah, poxa, perder aqueles quilinhos a mais e tal. Não adianta você se matar na academia e não cuidar da sua parte da dieta. Aí não tem como. E o descanso, ele está atrelado a isso também. Isso também impacta na questão das doenças. Você acabou de citar diabetes do tipo 2. Para quem não sabe, diabetes do tipo 2, o ser humano ele não secreta um hormônio que é a insulina. A insulina é responsável por captar a glicose no nosso organismo e distribuir. Quando isso não acontece, a gente tem um acúmulo muito grande de glicose no nosso corpo e nosso corpo começa a passar por transformações que é visível. A pessoa começa a ter muita sede, quer ir no banheiro, passa mal. Isso pode chegar até a pessoa ter um certo tipo de problema mais agravante e pode ser que ela chegue a falecimento se for muito grave. Então, é uma doença extremamente grave mesmo, tá? Então, como isso acontece na diabetes do tipo 2? São dois fatores. Primeiro, a pessoa ou ela é muito idosa e começa a ter falência nos órgãos porque nunca se cuidou, ou tem o outro aspecto que ele é subdividido em duas coisas. Primeiro, nós temos a gordura corporal, que todo mundo sabe o que é, né? São essas coisinhas indesejadas que nós temos. Essa coisinha indesejada que você pega é a gordura subcutânea. Essa gordura subcutânea, ela é palpável. Quando a gente não consegue palpar, a gente chama de gordura visceral. O que é a gordura visceral? Ela está envolvendo nossos órgãos. É como se eu pegasse o seu braço agora e começasse a apertar ele aqui. Você vai começar a sentir uma pressão e ele não vai bombear o sangue como deve. Você vai sentir os seus dedos ficarem brancos, dormentes. É a mesma coisa para os órgãos. No caso da insulina, é o pâncreas que secreta, ok? Então aquela gordura ela vai começando a envolver o seu órgão, que é o pâncreas, ele passa a não secretar aquela insulina e a partir dali você se torna um insulino dependente diabético do tipo 2. Quando você faz a prática de exercício físico, você se cuida, você começa a queimar a gordura subcutânea e junto com ela a gordura visceral. Quando você começa a parar de pressionar o seu braço, o sangue começa a voltar e aí aquele braço começa a voltar ao normal. É a mesma coisa com a gordura visceral. Você vai tirando aquela pressão dos seus órgãos e automaticamente ele vai voltando a funcionar da forma como deveria. Deixa de tomar remédio, você deixa de ser um diabético do tipo 2. Se a gente for pensar no coração, a gente para de ter aquela hipertensão, você começa a voltar a ter aquele controle do seu controle cardíaco, isso é essencial. Então, o exercício físico, você só vai sentir ele a partir do momento que você põe essa tríade para funcionar. Treinei bastante, trouxe uma alimentação correta com os macros, carboidratos, proteínas e gorduras, atrelado ao descanso, você vai começar a queimar essa gordura, você vai começar a sentir uma melhora física, às vezes não só isso, você se sente mais disposto, isso é fundamental na vida de alguém. Isso para mim pode ser em questão de 8 semanas, para você pode ser em questão de 12. Para o Venâncio pode ser em questão de 4. Nós não temos esse controle. Aí entra o princípio da individualidade biológica. É uma coisa muito subjetiva e é uma coisa que a gente tem que entrar muito a fundo, né? É interessante falar também que, assim, tempo é o seu tempo, entendeu? Exemplo, a gente diz quando uma pessoa sedentária, de voltar para o sedentarismo rapidinho, quando ela entra numa academia, ela demora aí de 4 a 12 semanas para sofrer o que a gente determina de adaptação neural ao treinamento. Ou seja, ela sofre um monte de efeitos fisiológicos e benéficos em tão pouco tempo. Depois que ela dá o princípio da continuidade dela, se torna um pouquinho mais difícil de você conseguir atingir os objetivos. Mas aí você tem que continuar treinando de acordo com aquilo que você apresenta. Outro fator importante super falar, o Vini falou sobre gordura visceral. Muito atrelado ao nível de obesidade que as pessoas têm, tá? A gente tem no nosso organismo, não é o Venâncio que está falando, nem o Vinícius, é a ciência que diz, e a gente tem que ter um nível de gordura X.
para ter um nível de saúde adequado e não desenvolver nenhuma doença ou cardiorrespiratória ou de diabetes, ou enfim. O nível máximo de gordura que a gente tem que atingir é o número 10, tá? A gente tem uma coisa chamada bioimpedância, que ela mensura a quantidade exata de gordura que a gente tem no organismo. Se você fez esse teste, se você tem acima de 11, o risco grande que você tem de desenvolver doenças do coração, de desenvolver um diabetes, se torna muito grande. Então, assim, voltando para a obesidade, tá? Se você está um indivíduo muito obeso e tem esse nível de gordura muito elevado, procura mudar os hábitos, procura praticar atividade física, procura sair do sedentarismo, não vá buscar o corpo perfeito, o corpo bonito, é tudo dentro do que o seu tempo permite. Não precisa ser em 4 semanas, em 1 ano, em 2 anos. É o tempo necessário para que você desenvolva o seu bem com você mesmo e consiga estar tirando de você todas essas doenças que podem estar atribuídas ao sedentarismo e à obesidade. Maravilha. Agora, um fator que as pessoas têm muita dúvida, né? Quais os exames que eu devo fazer? Qual que é o preparo que eu devo ter para ser um iniciante? E aí eu lhe pergunto, muda por idade? Quando a pessoa é mais jovem é uma coisa, quando a pessoa já está na meia-idade é outra, quando a pessoa já chegou na terceira idade, o procedimento é outro. Como é que funciona? Nós temos o trabalho clínico, tá? Então, é o trabalho clínico do personal mesmo, do profissional de educação física. Ele tem 3 tipos de avaliação. É a avaliação cardiopulmonar, onde ele vai entender a frequência máxima cardíaca que a pessoa consegue atingir. A gente vai ter a bioimpedância que o Venâncio falou. Então, existem várias marcas e dentro dessas marcas você tem os modelos, mas todas têm uma variação aí de resultado. E, por último, você tem a avaliação do movimento, a gente chama de avaliação funcional. Ali eu vou entender onde que a pessoa consegue agachar, se ela não consegue, se ela tem uma mobilidade no seu braço, mobilidade no cotovelo, nas suas articulações, o quanto ela consegue alcançar a partir daquilo. Então essa é uma análise clínica que nós fazemos a partir da hora que o cliente entra na academia ou ele entra como personal. Nós adaptamos isso à rotina de vida dele. Isso é para qualquer idade, tá? Essa avaliação do movimento ela é muito usada para a terceira idade. É essencial que a terceira idade faça, porque é ali que a gente começa a ter a mobilidade reduzida. Mobilidade é o movimento que a gente faz, a amplitude que a gente consegue chegar naquele movimento. Eles precisam muito disso, e os jovens adolescentes também, porque ainda não tem a coordenação motora correta. E também tem a outra análise, que é a análise do profissional médico, tá? Essa análise também é fundamental. Em São Paulo nós não temos, São Paulo capital, tá? Nós não precisamos entregar um atestado. Aqui nós temos uma coisa que chama parquet. Obrigado, Venâncio. Esse parquet, a cliente ele assina falando que ele é responsável. É uma declaração. Exatamente. Sim. Ele declara que ele está apto a treinar, isso por conta dele. Alguns municípios dentro do estado de São Paulo optam por isso, outros não. Outros optam por entrega de atestado. Para quem quer começar, é ideal que você procure um profissional da área clínica nossa que saiba fazer todas essas avaliações. A bioimpedância não é tão necessária, tá? É uma coisa mais interna, mas é muito bom você saber. Mas a avaliação do movimento e cardiopulmonar é essencial, tem que ter sim. E a parte do médico, para quem tem uma condição melhor ou para quem consegue, quem dá para fazer, faça o check-up geral de rotina. Você vai fazer todos os exames de sangue, você vai fazer todos os exames hormonais e principalmente passar para ele todas as patologias que você tem ou não tem. A partir disso ele vai fazer um histórico, dar aquele atestado e dar uma diretriz pensando na questão médica. Então são essas duas vertentes. Você tem a parte clínica nossa, de profissional de educação física, e você tem a parte técnica do hospital, que é do próprio médico. Ah, eu não tenho toda essa condição? Clínico geral, você pode ir num hospital público, você pode ir num hospital privado, não tem problema. Desde que você vá lá, ele olhe, faça todos os exames, e ele ateste se você pode ou não fazer qualquer tipo de exercício. Eu queria só falar também que é importante estar ressaltando sempre, né? Isso é para exercícios físicos em academia, direcionados com profissionais. Tá? Se eu for fazer algo num parque, uma atividade física, vamos lá, eu preciso saber como está a minha saúde. Eu não posso correr de uma maneira exagerada 10 quilômetros se eu não tenho uma condição para aquilo dali. Então, assim, hoje um dos fatores indispensáveis, nós somos profissionais de educação física, a gente sabe muito bem disso, é que procura um médico, procura alguém da área de saúde para você estar testado
de que você tem condição de fazer aquilo dali. E aí sim, você vem a nós, você vai procurar a gente, você automaticamente vai entender que que a nossa parte a ser feita é fazer tudo que o Vinícius falou corretíssimo, sem colocar mais nada, porque você explicou super bem. E aí sim, você vai ser direcionado dentro daquilo que você procura estar objetivando. Mas voltando ao que você falou para mim, pra gente, né? Não deixe de ter uma orientação de um profissional, independente de o que você vai fazer. Tanto na área médica quanto na área da educação física, você precisa estar atrelado a alguém que vai te dar um resultado fisiológico consciente. Não vá por mídias sociais, não vá por blogueiros, não vá por essas pessoas que não têm, que não estudaram, não tiveram capacidade de estarem em uma universidade, de se graduarem e que vivem no achismo, né? Porque a gente fala com propriedade porque a gente tem bases científicas para tal coisa. Agora, pessoas que vivem no achismo, como a grande maioria que está por aí, e entregam algo que não é benéfico, tomem cuidado. Então, procurem profissionais gabaritados e deem o pontapé inicial e vão em frente. É assim que funciona. Vocês acham que é um problema que a gente sofre com as próprias redes sociais, às vezes pessoas não preparadas, querendo dar dica de atividade física? Acontece isso também no ramo de vocês? Muito. Nossa, foi bom você ter falado sobre isso. A gente está em época de pandemia, tá? Então, época de pandemia, o distanciamento social está enorme. Gente, a gente está sem máscara aqui, mas a gente está no distanciamento, respeitando todas as normas e todas as regras impostas. Então, todo mundo sumiu das academias porque elas tiveram que fechar. Automaticamente, o que aconteceu? Os profissionais da área de educação física começaram a ministrar as suas aulas através das mídias sociais, através do Instagram, vou falar nomes aqui, através do Facebook, enfim. A gente foi ministrando isso para não deixar a sociedade cair no sedentarismo, beleza? Quando você abre uma página do Instagram de uma pessoa que começa a dar dica e não é formada em educação física, você já começa a olhar e ficar assim, por que essa pessoa está fazendo isso? Quando você abre uma página de uma pessoa que não é da nutrição e ela está começando a dar dica de alimentação em nível de saúde, você fala, caraca, por que ela está fazendo isso? Então, assim, resumindo, é perigoso, aconteceu muito nessa época e o Vini pode estar falando mais um pouquinho, porque ele está ali olhando para a minha cara falando, eu quero falar. É importante, eu acho importante a gente esclarecer a população, porque hoje, com o acesso à informação, com as redes sociais, com a facilidade de chegar à informação, tem o lado bom e tem o lado ruim. Então é importante a gente alertar, né? Eu costumo falar rapidinho, Vini, assim, é como se quando você procura algo na internet que não é cientificamente baseado e que não tem o aval de um profissional da área de saúde, é como se você tomasse um Gadernal para uma dor de cabeça. É isso que eu costumo falar. Que pode acontecer, infelizmente, né? O empirismo, né, é uma coisa muito, é uma linha muito tênue, né, entre o perigo e o ponto positivo. Quem sabe usar, ok. Quem não sabe, mas nunca é bom, né? Você não vai numa coisa duvidosa, né? Eu acredito que não vale a pena, não é algo a se seguir. Tenho o maior respeito por todos os blogueiros que existem, eles tiveram capacidade total de chegar ali, estarem onde estão, conquistaram o que tinham que conquistar, mas eles têm que chegar num certo limite, o limite deles é onde não fere o limite de quem é profissional da área, né? O trabalho com o exercício é uma linha muito específica. Não queria falar isso. Na verdade, eu queria dizer que o trabalho físico a gente tem que tomar muito cuidado, porque para uma pessoa se lesionar, para a gente acabar com a vida dela, é de um pulo para o outro. Claro, os profissionais não. Nós sabemos o que nós fazemos. Eu digo uma pessoa que não sabe. Vai pedir para você colocar um peso nas costas absurdo para você agachar... Longe, deixa eu entrar no seu raciocínio. Vai pedir para um monte de gente ficar correndo no Ibirapuera com um grupo de pessoas que não é formada, que a gente vê isso acontecendo. É muito perigoso. Desculpa. Imagina. O importante é esclarecer. Bem esclarecer. Deixar tudo isso claro. Você põe um peso enorme nas suas costas, vai agachar de forma extremamente errada, lesiona seu joelho, tem que entrar numa cirurgia, isso impacta 4 ou 5 anos da sua vida, você tem que largar o trabalho, ou tem que se afastar, e não dá para fazer isso. Então, tudo impacta de forma negativa. Vamos piorar um pouquinho. Nessa questão dos parques, você põe uma pessoa para correr, você não sabe a frequência máxima cardíaca que ela pode chegar. Às vezes está todo mundo no maior pique correndo, todo mundo dando risada, e tem um ali atrás que quer seguir.
Só que ele não tem essa capacidade. Cada um tem um ritmo, né? Exatamente. Ele não tem essa capacidade fisiológica. Mas como ninguém colocou na cabeça dele que ele tem que seguir o tempo dele, cada um no seu ritmo, ele vai junto. Acelera aquele batimento ali, o cara tem uma parada, pronto, acabou. Então é muito perigoso. O empirismo é bom para quem tem a base científica também. Então você pode usar um junto com o outro. Só que você ter apenas um e não buscar o conhecimento do outro, não dá. É a mesma coisa que eu ia operar alguém agora, não tem nexo. Mas o recado que a gente deixa para as pessoas, eu acho que isso é claro, qualquer profissional vai falar, é que procure um profissional. Não tem problema você fazer um treino da internet, tá ótimo, tranquilo. Desde que seja um profissional habilitado e capacitado. Exato. O cara tem o CREF, que é o nosso conselho regional, o número dele está ativo. É uma pessoa que você vê que tem um status legal de trabalho, você já ouviu aquela pessoa ou conversou com pessoas ao redor para saber se a pessoa ela é boa ou não? Senão não adianta. É um tiro no pé. E vale ressaltar aqui que a gente não tem nada contra os blogueiros, tá? Jamais. Podem fazer tudo dentro da sua... Eu queria ser um blogueiro, mas não consigo. Porque tem profissionais aí gabaritados que são blogueiros. Com certeza. Sim. A única coisa que a gente está colocando aqui em pauta é que, assim, treinamento físico é um profissional da área. Não é qualquer um que pode estar prescrevendo ou estar indicando. Assim como uma alimentação adequada é um profissional da área. Assim como uma lesão no joelho, é um profissional da área que tem que cuidar. Então a gente vê muita coisa sendo informada que é desinformada, que não tem uma informação muito legal para a nossa sociedade. Agora, dentro desse contexto que a gente está abordando no programa, né? Quando você fala em atividade física, a primeira coisa que a pessoa pensa, tem que ir para academia, tem o dito puxar ferro, criar o meu corpo bombado. Não, como é que eu posso começar? Quer responder? Vai, fica à vontade. Então, outra pergunta que depende muito da condição que a pessoa tem e da individualidade biológica dela, né? Vamos lá. Se eu costumo dizer assim, pessoas obesas, vamos lá. Pessoas obesas gostam muito de procurar a natação. Por que a natação? Porque lá o peso corpóreo se torna menor. Pouco impacto, né? O impacto é menor, enfim. Não que não procure academia, também. É viável também procurar sempre uma orientação do profissional. Venâncio, eu não tenho condições de ir à academia, eu não tenho condições de procurar uma natação. Algumas literaturas científicas dizem que se eu pratico 20 minutos a 30 minutos de caminhada, num nível moderado, eu não vou fazer contas aqui, mas se eu sair de casa, caminhar com um tênis adequado, uma roupa adequada, durante 20 a 30 minutos diário, numa intensidade leve, caminhar, eu já estou ajudando o meu coração a ter benefícios fisiológicos. Então, depende muito da sua condição que você apresenta. Se você for para a academia, você vai de um jeito X. Se você for para uma natação, de um jeito X. Se você quiser iniciar numa caminhada sozinho, você pode estar fazendo também. Mas eu volto a repetir, sempre procura depois uma orientação para você ver que aquilo que você está fazendo é certo ou não para a sua estrutura corporal. E volta lá atrás, né? Aquilo que nós falamos na questão de procurar o que você gosta. Para iniciar, o pontapé inicial, como é que funciona? Você gosta de esporte? Vai praticar um esporte. Você gosta de academia? Vai puxar um ferro. Você gosta de nadar? Vai para uma natação, vai para uma hidroginástica. Mas eu gosto de ficar relaxado. O yoga não é só relaxamento, mas tem a parte de relaxamento. Vai fazer um relaxamento, uma linha mind, um alongamento, um pilates. Tudo isso corrobora para que você consiga de pouquinho em pouquinho sair do sedentarismo e começar a praticar um exercício físico. É buscar o que você gosta. Buscou o que você gosta? Pronto, você de pouquinho em pouquinho chega lá. Aí o caminho é esse, né? Sua pergunta foi qual o caminho que a gente tem para dar o pontapé inicial. É fazer aquilo que você gosta, dentro da sua capacidade física, não exagerar, dentro da sua situação econômica também, né? Não vai meter o pé pela mão, você vai contratando um profissional que é caro, enfim, e aí você acaba não tendo benefícios. Poxa, você apontou, né, para mim, profissional caro. Né? Vamos lá. Enfim, eu estou falando isso. É fazer aquilo que você está disposto a... Quer ver uma coisa? Eu vou entrar só numa coisa, num mérito grande. Se você fizer algo que não tem uma orientação adequada, que você acha que você tem uma capacidade muito grande, pode trazer um prejuízo enorme. Não precisa ir muito longe. Pelada de final de semana, a gente vê muito isso. A galera joga futebol, do nada alguém tem um mal súbito. Alguém passa mal, alguém desmaia, alguém é levado para um pronto-socorro porque teve uma parada cardiorrespiratória. Isso por quê?
porque a intensidade daquela atividade foi muito alta. A pessoa não faz atividade física, ela trabalha a semana inteira, vai jogar um futebol no final de semana, ela não se cuida, e ela acha que praticando uma peladinha de futebol no final de semana, ela está saindo do sedentarismo. Não. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com essas orientações. Primeiro, ela tem que entender que o corpo dela não está preparado para receber tanto estímulo. E ao invés de ela estar trazendo benefícios com a atividade física, ela está trazendo malefícios com a atividade física. E aí é onde a pessoa desiste de treinar, e aí é onde ela não vai fazer mais. Outra coisa interessante a falar são dores, gente. Dores musculares a gente vai estar sentindo no pontapé inicial. Isso é normal, é uma adaptação ao treinamento. Uns têm muitas dores, outros têm poucas dores. Eu, por exemplo, treino há tanto tempo e estou todo dolorido aqui. Essas dores é sinal de... uma parada de final de ano quando volta. Né? E mesmo quando você treina bastante tempo, né? Dependendo do nível de treinabilidade que você tem, o quanto que você levanta de peso, pô, você fica todo dolorido. E aí essas dores iniciais, gente, não é para desistir, é sinal de que o seu organismo, ele está se adaptando ao treinamento. Ele está, de alguma maneira, tendo um resultado fisiológico. Ele está conseguindo entender que estímulos que você está dando para ele, está sendo a resposta que você está tendo é aquela dor muscular tardia que a gente denomina. E com o passar do tempo, isso vai sair. Entendeu? Então, são várias coisas que a gente está falando que pontapés iniciais depende da sua capacidade que você tem de entender que a atividade X para o Vinícius não é legal para mim, e a atividade X para o Venâncio não é legal para o Vinícius, e é onde eu vou começar a fazer o meu corpo sair da inércia e dar o meu pontapé inicial. Venâncio e Vinícius vão dar uma rápida paradinha nesse programa Alesp Cidadania, que hoje fala de atividade física e como fazer, ainda mais em tempos de pandemia, que é o assunto do segundo bloco, que a gente vai falar aí como lidar com a atividade física em tempos de pandemia. Eu volto já já, não sai daí. Estamos de volta, esse é o Alesp Cidadania, o tema de hoje é atividade física. Eu recebo dois especialistas no ramo, Vinícius Dominichini, que é personal trainer, e o Venâncio Alves de Souza, que é professor de educação física. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês. No primeiro bloco, a gente falou bastante aí de como iniciar a atividade física de forma segura, mas agora, nesse segundo bloco, eu quero entrar no momento que nós passamos, né? Desde março aí vivemos uma pandemia mundial, onde os hábitos tiveram que ser mudados, né? Como fazer atividade física em tempos de pandemia é o tema do segundo bloco, e eu começo perguntando para vocês: é possível me exercitar em casa? Venâncio? Sim, é super possível se exercitar em casa. Agora entrando no mérito dos profissionais de educação física que tiveram que se reinventar e disponibilizar em várias redes sociais ou até mesmo com trabalhos individualizados, várias diferentes formas de você fazer atividade física na sua casa. É possível estar fazendo isso, tá? Você pode estar fazendo atividade física utilizando várias coisas que você tem dentro de casa. Eu costumo dizer que um ato muito simples de você sentar e levantar várias vezes é uma forma de você praticar atividade física. De varrer uma casa também é uma forma de você estar praticando um exercício físico. Então, assim, a gente está no mérito de que se reinventou e disponibilizou para muita gente como fazer atividade física em casa nesse tempo de pandemia, através de mídias sociais, através de lives, através de orientação com personal trainer individualizado, enfim. Dá para fazer atividade física em casa, sim. E também você tem diversos, como o Venâncio falou, diversos instrumentos que você pode usar para treinar, né? Como a gente falou no bloco passado, você tendo um profissional orientando ali, ele vai usar desde uma panela de pressão até uma garrafa d'água cheia. Ali você pode fazer qualquer tipo de exercício usando o que você tem dentro de casa. O peso corporal, ele é essencial. Muitos exercícios, pensando na questão de treino funcional, que é o trabalho do corpo como um todo, você vai trabalhar o peso corporal. E o peso corporal é chave para quem está iniciando. Porque você não levanta muito peso, esse treino não vai fazer com que você fique tão cansado, machuque tanto suas fibras musculares e desista de treinar no outro dia, né? O Vinícius está falando uma coisa que é interessante, assim, o treino, a gente denomina, né, calistenia, que é o peso do corpo.
A gente já faz isso habitualmente. Só que em casa a gente está para fazer com uma ênfase maior. E assim, esse foi o boom de lives e de treinos online lá no comecinho da pandemia, onde não teve essa liberação toda de volta à academia, de a gente estar na fase X, fase tal. Então assim, mas persistiu. Por que persistiu? Porque hoje a população que sai na rua é a população que pode, entre aspas, se expor ao vírus, mas que não vai trazer tanto prejuízo para ela como a nossa população idosa. Então, hoje os idosos, hoje os adolescentes, hoje um pessoal que continua dentro de casa, continua acompanhando as lives de alguns profissionais, continuam contratando profissionais da área para estarem ajudando eles a fazerem exercícios físicos. E volto a salientar, veja se quem está ministrando isso são realmente profissionais, que são gabaritados, que estão ali auxiliando vocês, tá ok? Agora, um negócio que eu acho interessante, né, foi um modo também do profissional de educação física se reinventar, né, porque deve ter disponível conteúdos aí excelentes via lives, né, via exercícios. E aí eu lhe pergunto, como eu faço? Quais os equipamentos necessários, de repente, para seguir uma live de forma adequada? Como é que funciona isso? Bom, para você trabalhar em cima de uma live, você diz em questão de equipamento profissional para poder fazer uma live ou questão de equipamento? Não, eu digo, por exemplo, casa, pesos, tenho, né? Exatamente. Então, aí entra roupa adequada para... Legal. Entra mais ou menos o que eu falei, aquela panela de pressão, aquela garrafa d'água cheia, você pode pegar um cabo de vassoura para treinar mobilidade, o profissional ele vai passar aqueles exercícios de mobilidade com alguma coisa mais resistente, qualquer coisa cadeira, qualquer coisa que traga um peso, que traga uma resistência, que a gente chama, que é você levantar mais do que você consegue segurar, dá para aplicar no dia a dia. Então, só cuidado, né, para não pegar um prato, tacar pro alto e quebrar a casa, né? Até porque um prato não tem o peso suficiente para isso. Um copo, pega coisas mais seguras, plástico, as próprias cadeiras de metal, de aço, isso vai corroborar bastante para que você consiga desempenhar um bom trabalho em casa. O espaço, às vezes, ele pode ser um fator limitante, mas talvez não. Depende do profissional que vai adaptar aquele estilo de exercício ali no dia. Pode ser parado num lugar, 1 metro por 1 você consegue fazer um exercício. Alguns vão demandar um pouquinho mais de espaço, então vai depender do espaço que você tem dentro da sua casa. Precisa conhecer aquilo ali, adaptar ao que você tem, e o profissional sempre vai falar. Quando o profissional ele é bom, ele é de qualidade, ele vai deixar claro o que você tem que usar, como você vai delimitar o espaço. Por exemplo, eu estou num piso desse, eu vou treinar de meia? Não vou. Se eu treinar de meia é perigoso eu escorregar, cair, bater minha cabeça, então tem que ter alguma coisa de borracha para segurar ali. Então, essas adaptações os profissionais eles vão trazendo, né? É interessante o Vinícius estar falando também que, assim, o que a gente está debatendo, assim, é treino dentro de casa em tempo de pandemia. Então, assim, eu não vou ter como objetivo um aumento de perimetria, que a gente denomina hipertrofia. Eu não vou ter isso como objetivo, porque para eu ter isso eu preciso de sobrecarga. Então, assim, dentro de casa, o que essa pandemia trouxe para a gente, que a gente pode estar fazendo, é focar não nesses objetivos. É no objetivo de você melhorar a sua qualidade de mobilidade articular, é você melhorar a sua capacidade cardiorrespiratória, mesmo fazendo alguma coisa. São esses benefícios fisiológicos que você vai procurar. É só pegar lá no começo. Você liga o exercício físico, a atividade física. Então, os exercícios fáceis que você faz com peso corporal, você traz na atividade diária de vida, que é a atividade física. O importante estar usando toda essa vasta gama de material que o Vini citou, é tirar o corpo da inércia, não deixar ele entrar no sedentarismo em si. E focar nos ganhos fisiológicos, não a nível de hipertrofia muscular, em nível de emagrecimento. Muito difícil. Que é difícil. É você fazer uma manutenção da sua qualidade de vida. Agora vocês tocaram num assunto interessante, né? Quais os cuidados que a gente deve tomar dentro de casa para não sofrer um acidente, para não sofrer uma lesão? Na verdade, eu acho que o ambiente, né, doméstico ele pode propiciar vários tipos de acidentes se não tiver cuidado, né? Com certeza. Não inventar. É o maior cuidado que se pode ter. Tem até, entrando aí na mídia social, que está muito legal, tem até um vídeo de um senhor que ele coloca 2 panos no chão, joga detergente e faz como se ele estivesse fazendo uma esteira. Já vi também. Acho que todo mundo já viu esse vídeo. Sim, Isso é um perigo viralizou. enorme. Ele inventou algo que estava... Imagina cair, bater a cabeça. Então, não inventar. Eu vou fazer um exercício
vou utilizar um peso de alguma maneira. Eu não vou fazer com um botijão de gás ou com alguma coisa que possa estar trazendo um malefício para a pessoa. Eu vou procurar sempre estar colocando a minha saúde em primeiro lugar e não me arriscando. E usar as coisas de metais, como o Vinícius falou, que é mais resistida, é mais dura, então não tem dificuldade de quebrar. Se você estiver fazendo um centro levantado uma cadeira, se ela for de plástico, ela está arriscado cair, você se machucar. Então, assim, é procurar algo que você não esteja inventando, mesmo olhando essa mídia social toda que está aí, e ter a orientação de uma pessoa. Mas geralmente o profissional de educação física, como eu falei na questão anterior, ele vai orientar. Isso é certeza. Ele vai falar se você pode usar isso, não pode usar aquilo. Também, às vezes, é perigoso usar o metal. Eu tenho uma casa de vidro em volta aqui, uma sacada de vidro, a entrada da sala é de vidro, eu estou com o metal levantando, fazendo uma rosca bíceps aqui. Eu bato no vidro, eu quebro. Então, o profissional, ele já vai ir com o treino montado e dentro desse treino ele vai falar, olha, hoje utilizaremos XYZ, faremos assim, assim, assado. Acabou. Então, eu acho que é bem tranquilo. Quando você segue a orientação do profissional... é melhor, mas a pessoa sozinha, né, ela não inventar. Exemplo, a gente teve muita questão legal de pessoas, entre aspas, inventando determinado tipo de exercício físico, aquelas barras que se colocavam na porta da casa. Então, aquilo são barras que são compradas, gente, específicas para aquilo dali. Não faça como eu vi vários vídeos de pessoas tentando colocar cabo de vassoura e se machucando. Não é assim que funciona. Então, são equipamentos. E outra coisa também, na época de pandemia, mesmo não agora entrando por um outro mérito e parabenizar ao pessoal que continuou fabricando equipamentos onde as pessoas compravam e chegavam em casa, a gente pode estar comprando elásticos, pode estar comprando halteres, pode estar comprando várias outras coisas que podem estar auxiliando em você estar praticando atividade física dentro de casa. Elástico de resistência, isso aqui é curiosidade, tá? Quem quiser pesquisar, elástico de resistência, mini band, TheraBand, halteres. Tudo isso você consegue comprar e treinar em casa, é bem tranquilo. O halter não tanto, mas todos os outros que nós falamos têm um preço bem baratinho, é bem em conta e vale a pena. Agora, outro fator, e na hora de voltar à academia, quais os cuidados que eu devo tomar? Eu tenho certeza que os estabelecimentos mantêm vários protocolos, né, que foram pedidos, mas aí eu lhe pergunto, será que os usuários estão preparados para tomar todo esse cuidado, né? Porque eu tenho certeza que os estabelecimentos comerciais eles tomam todos os cuidados, mas e aí os usuários? Vamos lá, além de personal trainer, eu sou coordenador de uma academia aqui em São Paulo e um dos maiores problemas que nós temos não é o cuidado interno, é o cuidado externo. O que eu quero dizer com isso? Hoje o distanciamento está de 1,5 m de um aparelho para o outro, todo mundo de máscara. Na nossa unidade, por exemplo, nós temos um diferencial que você tem um borrifador na entrada individual para cada cliente. O cliente ele vai pegar, vai em cada viga da academia tem um papel, então ele vai passar ali aquele álcool 70 no papel, vai higienizar o produto, a limpeza está passando de 5 em 5 minutos para avaliar a sala, se precisa ou não desse trabalho. Os nossos profissionais que ficam em sala também estão atentos, conversam com os clientes. Todos os processos estão sendo seguidos. O problema é o ser humano. E ele, quando ele não tem a obrigação de fazer alguma coisa. Eu digo isso porque eu venho reparando, isso é uma opinião pessoal, tá? Não é nada científico, então quanto mais a gente passa o tempo, quanto mais se passa o tempo, mais o ser humano vai esquecendo do que está acontecendo. A pandemia começou em março, estava todo mundo parado. Nós já passamos quase um ano e tem gente que está ali aberto. Por quê? Passou tanto tempo que para a pessoa aquilo ali é normal. É como uma academia. A academia abriu, todo mundo estava com medo, pouquíssimas pessoas estavam indo, seguindo os protocolos. Hoje eles estão indo, estão vendo que as coisas estão funcionando, não está pegando vírus. O que está fazendo? Está deixando um pouco de lado esse cuidado. Aí é onde entra o trabalho do estabelecimento de pegar no pé do cliente. O cliente ele sempre está ali, está na razão, mas nesse momento a razão é cuidar da saúde e do bem-estar de todo mundo. Então a academia ela segue todos os protocolos, os ambientes, eles estão seguindo tudo, mas as pessoas elas estão precisando colocar a mão na consciência, entender que nós não estamos para brincadeira, ainda não é momento de ser do jeito que é. Infelizmente eu já tive que abordar uns 3, 4 clientes de uma forma um pouco mais incisiva, porque não estavam acatando
os processos, o decreto, né? É um decreto, é uma lei. Então a gente tem que seguir isso. E não só isso, é a consciência social, né? E segue uma lógica, né? Porque existe a regra. Se de repente não é cumprida, infelizmente o estabelecimento vai ficar fechado e a pessoa não vai poder usufruir, né? Quer dizer, Exatamente. eu acho que o usuário é o maior interessado, né? Sim, Pois não, é Vanessa. interessante falar também que assim, você fez uma pergunta muito legal, mas a base inicial da pergunta é saber se você não é uma pessoa assintomática para estar voltando. Sim. Que a gente encontra muita gente não assintomática que acaba voltando à academia, mesmo com todos os procedimentos adequados sendo tomados, né? Então, assim, não é uma regra que eu estou dizendo, mas se você tem Quer dizer que condições vocês já observaram, por exemplo, a pessoa ainda está com restinho de sintoma, já quer voltar para a academia, já viu casos assim? Então, quando você é Querer voltar, assintomática... sim. Ela estar lá, não acompanhamos, mas o de querer voltar, vixe, querer é o que voltar. mais tem. E aí, quando você é assintomático, você não sabe que você tem, Sim. que você carrega o vírus. Sim. E você acaba indo e descumprindo alguma dessas normas que a gente tem, e aí acaba disseminando o vírus. Então, Porque assim, entra no que eu falei, acho que tá tudo bem, né? Tá tudo bem, e não tô está tranquilo. tudo bem, não está tudo bem. Por que não está tudo bem? Primeiro que as academias ela não funcionam em full time, como era antigamente. A gente está com horários reduzidos. Academias funcionam, acho que hoje são 10 horas. 10 horas diárias, né? Então, são 10 horas diárias, já não está certo. 10 horas diárias já tem alguma coisa que não está funcionando direito, porque o vírus está aí, beleza? Então, são 10 horas. Automaticamente, se são 10 horas, o número de pessoas que passam a frequentar se tornam maior por horário. Normal. Por quê? As pessoas querem voltar a fazer atividade física. Mas se você tem um local que é bem higienizado, um local que propicia o cumprimento de todas as normas de segurança para a saúde dos clientes, automaticamente você pode fazer com que esse local esteja aberto e voltar com uma facilidade bem maior. Sim, sim. Agora, outro fato que é muito polêmico, né, é o uso da máscara ao fazer exercício. Esse é. É importante, né, até pela experiência que vocês têm tido nos últimos meses, né, contar um pouquinho do que vocês têm visto e, na verdade, se realmente faz algum mal para a saúde fazer exercício com máscara. Ótimo, eu acho que é um ponto essencial a gente tocar nisso. O uso é obrigatório, ponto. Não temos como discutir ou questionar isso, tá? Pensando já nesse fato, o que a gente tem que entender? Se eu já tenho a dificuldade quando eu faço o exercício sem máscara, de ter o retorno venoso e levar o oxigênio para dentro do meu pulmão, o que eu vou fazer quando eu estou usando máscara? Eu vou diminuir essa intensidade. Então, o momento de pandemia também não é momento para você dar 300% do que você consegue. É o momento de você voltar a trazer a rotina de saúde e bem-estar para a sua vida, se cuidar, olhar para o seu limite e aí sim você tomar uma ação. Então, o que a gente deveria questionar, na verdade, não era se tem que usar a máscara ou não tem que usar a máscara. Tem que usar e ponto. É um decreto, a gente vai respeitar. O que a gente tem que delimitar, nós profissionais, o que a gente tem que seguir? Quanto você consegue? Qual que é o seu limite? Reduza, faça onde você consiga continuar para que você não tenha um desconforto total, para que você pare de ir para a academia e gera essa polêmica. Ah, mas a máscara eu não consigo usar, não dá para usar. Claro que não dá para usar. Você está usando a mesma potência que você usava antes de usar uma máscara. Você não vai conseguir treinar, não adianta. Então, põe a máscara, reduz esse trabalho. Se você está dentro da sua casa sozinho, você vai treinar sem máscara. Aí, dá o máximo que você pode, dentro do que você consegue, com o profissional ali do outro lado te orientando. Se não, vai devagar, vai com calma. E a gente vê acontecer muito isso, né, Venâncio? A academia é impressionante o quanto as pessoas sentem. É o que a gente estava falando no começo, né? Se é obrigatório, tem que ser usada. Primeiro, a gente tem que estar pautado numa coisa, é o respeito ao próximo. Se eu tenho respeito ao próximo, que eu estou usando máscara adequadamente, o próximo terá o respeito comigo também. Isso não é só na academia, isso é em todos os lugares. Se eu vou correr em parque, se eu vou andar de bicicleta, enfim, se eu estou fazendo atividade outdoor, é respeito ao próximo também. Porque quando eu estou passando correndo, se uma pessoa não está correndo no Ibirapuera, vamos dar um exemplo, a pessoa está ali exposta. Se você está sem máscara, automaticamente você expõe ela. Se você não é uma pessoa assintomática, você pode estar transmitindo o vírus para ela. E outra coisa também, né? O outdoor é muito mais tranquilo, porque você tem o ar arejado vindo em você. A máscara, por mais que abafa, é tranquilo porque vem. O indoor que é o maior problema, né? Aquela parte fechada que você tem todo mundo ali e tem que usar aquela máscara. Então é pior ainda quando você vê uma pessoa num parque sem máscara. Sim, e o uso da máscara também na atividade física, ela também, vamos entrar numa individualidade,
Tem pessoas que se adaptam melhor com máscara de pano, Sim. pessoas que se adaptam melhor com máscara descartáveis. A gente tem máscaras no mercado que são feitas especialmente para tá trazendo um conforto maior para quem faz uma atividade cardiorrespiratória intensa. Então, assim, é você procurar máscaras que se adequam melhor a você na prática da atividade física. Porque o grande problema não está na máscara, e sim na sua consciência de respeito ao próximo ao estar utilizando ela. Exato. Agora, nesse período, desenvolveram-se máscaras aí mais adequadas para a atividade física? Existe? Existe. Tem. Quer continuar? Pode falar. Temos assim, hoje o mercado, ele é capitalista total, né? Então vai ganhar dinheiro, vai tentar de qualquer forma inventar meios ali para trazer o benefício financeiro. Mas de fato existem máscaras muito boas. E aí entra no que o Venâncio falou, e eu quero que vocês se atenham a uma coisa que eu acho que é essencial. Desde o começo, tudo que nós falamos até agora foi pautado no quê? Respeite a sua individualidade. Você se respeitando como indivíduo, você vai conhecer o que você precisa e adaptar aquilo à sua vida. Seja no exercício, seja com o uso da máscara. Então, guardem isso. Não façam o que vocês não conseguem. Façam o que vocês estão aptos e confortáveis a fazer. Eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu não tenho nenhuma máscara esportiva. A minha máscara não é esportiva, a minha máscara é de pano. Eu treino com uma máscara, eu tenho acho que umas 10 máscaras só preta, eu gosto do preto, né? Acho que vocês perceberam. E aí eu uso essa preta porque ela me traz um conforto. Não me abafa, não me incomoda, eu consigo aumentar um pouquinho a potência do meu treino. Não tanto, mas eu consigo. Se eu pôr uma máscara esportiva já não é tão confortável. O V ele já usa uma esportiva. Né, Vê? Uma esportiva na academia, para fazer treinamento de força. E quando eu vou correr no Ibirapuera ou em algum lugar, eu uso uma máscara descartável, que para mim eu me sinto bem mais confortável do que a esportiva. É engraçado, né? Eu já não consigo. Para mim é ele só não máscara consegue, de pano. Agora vocês citaram uma coisa interessante que está aqui na nossa pauta para a gente abordar. E os exercícios físicos em parques, por exemplo, você falou do Ibirapuera, em praça, ou de repente se eu tenho o costume de correr na rua, como é que eu faço isso com segurança? Com segurança. Nessa época de pandemia, primeira segurança que você tem é respeitando o próximo utilizando máscara. Segundo, claro, tem que falar, vestimentas adequadas. Eu não vou fazer essas atividades sem estar com uma roupa específica para tal. Eu vejo por aí as pessoas fazendo atividades no parquinhos, correndo na Paulista, de uma maneira que eu olho assim e falo, cara, vai machucar o joelho, o tênis não é esse, a roupa não é essa, é a calça jeans às vezes. Os atletas de final de semana. São os atletas do final de semana. Entendo. Então assim, vestimentas adequadas, uso adequado de máscara e principalmente fazem atividade que está dentro do seu limite, não extrapole. Principalmente nessa época de pandemia que a gente se encontra reduzindo tudo. Então se você reduzir um pouquinho mais a sua capacidade de ganho X, você está tendo um resultado fisiológico. Perfeito. Se fosse para completar, distanciamento. Bom. Agora nos clubes, por exemplo, que muita gente pratica atividade física nos clubes, nas piscinas, nas quadras, gosta de um esporte, por exemplo, como tênis e tal, sempre de máscara. Algum outro cuidado adicional? Então, deixa eu só colocar, nos clubes, nas academias, todos os locais sérios que existem aqui em São Paulo, todos eles se baseiam numa coisa. Toda vez que você for lá, você tem que agendar um horário específico para poder estar. Por quê? O clube, as academias, eles delimitam um número X de clientes por metro quadrado onde a academia se encontra. Você não vai encontrar 5 equipes de basquetebol tentando jogar basquetebol ao mesmo tempo. Você não vai encontrar todas as raias de uma piscina de natação compostas por várias pessoas ao mesmo tempo. Isso se os lugares forem responsáveis e respeitarem todos os decretos que foram impostos. Você não vai encontrar uma academia aonde eu trabalho, aonde as pessoas lá só podem ir com horário marcado, especificamente X, e onde o número X de cliente é atingido e ninguém mais entra, é um local que você tem que ter respeito. Mas então, aí resumindo, todos os locais agora, para a gente estar fazendo isso, não vão ser aglomerados, porque se são responsáveis, eles só funcionam com horário combinado e horário marcado. Estamos chegando já na parte final do nosso programa. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem da importância do esporte, da atividade física para a saúde mental das pessoas no momento tão difícil que nós vivemos, talvez o momento mais difícil da nossa geração.
Os dois, quem quiser começar, fica à vontade. A primeira coisa que eu diria é calma, tá? Calma, não tá fácil para ninguém, não tá fácil para mim, não tá fácil para o Venâncio. Todos nós estamos passando por alguma coisa, não é algo simples que a gente está vivendo. É hora de botar a mão na consciência, fazer uma reflexão intrapessoal, pensar no que é bom para a sua vida e tentar se cercar das pessoas que você ama, que estão ali na casa junto com você, próximo de você. Eu acho que esse é o maior recado que eu tenho para dar. O exercício ele vai trazer um benefício absurdo na sua vida, talvez não de início por causa das dores que a gente falou, mas isso com o tempo vai melhorando, isso vai trazendo uma coisa positiva. Então, cerque-se de coisas boas, pense positivo, procure uma ajuda profissional, porque todos nós estamos precisando, não está no momento fácil, acho que todo mundo tem falado isso. E eu acho que é hora de ter resiliência, olhar para dentro da gente e seguir, né? Que isso uma hora acaba. Venâncio. O recado que eu tenho para dar a todo mundo, uma palavrinha que eu botei na vida de todos os meus clientes e amigos nessa época é ter empatia. Seja empático, seja paciente, seja íntegro nas coisas que você tem para fazer, respeite o próximo e, principalmente, pratique atividade física, que praticar atividade física você tem todos os resultados fisiológicos possíveis a nível de benefícios. Eu não consigo nem mensurar os benefícios que a atividade física traz para a vida de todo mundo. E paciência. Não adianta que o mundo ele mudou, o mundo ele se tornou diferente e se as pessoas que vivenciam essa diferença no mundo não conseguiram entender que algo veio para que nós nos tornássemos pessoas melhores, através de qualquer forma, através de esportes, através de atividade física, através de respeito mútuo a outra pessoa, se as pessoas não entenderem que nós mudamos, que o mundo mudou de uma forma em que você possa entender que o seu eu pessoal, psicologicamente dizendo, ele precisa ser trabalhado e ajudado, o mundo não vai continuar sendo o mundo que era de antigamente. Então, assim, empatia, coloque-se no lugar das outras pessoas, respeitem as normas de segurança que a gente está tendo agora e pratique atividade física. Nada melhor do que liberar serotonina, liberar hormônios que vão trazer sensação de prazer e melhora na sua qualidade de vida. Quero agradecer a participação de vocês nesse Alesp Cidadania. Hoje o tema foi esporte e atividade física. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu te convido aí para você acessar nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram e no nosso canal no YouTube. Vai lá, Rede Alesp, começa a seguir a gente e recebe todo o conteúdo produzido por nós. Até um próximo encontro. Tchau!